like I woke up from a nightmare, because I finally got away. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou de volta e hoje o assunto é sobre o meu silicone, sobre a minha cirurgia de silicone que eu fiz em fevereiro deste ano. Vou contar como que foi essa cirurgia, como foi a preparação, o motivo de ter feito, os gastos e também a minha recuperação e como hoje, né, depois de quase uns 6 meses após a colocação, como que está sendo essa experiência de ter feito essa cirurgia. Vamos começar? Por que eu decidi colocar o silicone? Eu decidi colocar o silicone porque desde da minha adolescência, né, da minha adolescência para a fase adulta, eu sempre me senti incomodada, né, por não ter peitos, por não ter seios grandes, por não ter, na verdade, não por ter seios grandes, porque meu objetivo de fazer a cirurgia nunca foi ter seios enormes. O que me incomodava é que eu tinha pouquíssimos seios, pouquíssimos mesmo, praticamente um bico, sabe? Então isso me incomodava, né? Assim, o não crescimento da minha mama, né? Nem na minha gravidez, nem durante a minha gravidez eu tive um crescimento da minha mama satisfatório. Tive até pouco leite, não sei se isso tá ligado ao fato de eu ter pouca mama, né? Mas eu tive pouquíssimo leite, meu leite secou muito rápido. E então, assim, isso sempre me incomodou, sempre usei, né? Sempre usava, né? Antes da cirurgia, comprava sutiã, né? Com bojo. Então, sempre usei sutiã com bojo. Então, para poder disfarçar essa ausência de seios. Eu já não preciso usar mais, né? Uma coisa que a cirurgia me trouxe foi a libertação do bojo. Uma coisa que me perguntaram, já me perguntaram em outro momento, o que me fez, que se era algo que eu sempre quis fazer, essa cirurgia, ou se foi algo que surgiu de repente, né? Agora que eu, né, vi uma situação, uma condição para poder fazer e eu resolvi fazer. Eu sempre quis, desde a minha adolescência, sempre quis. Adolescente eu já sonhava em fazer essa cirurgia. Então, a minha condição de fazer, né, a condição financeira surgiu agora e eu aproveitei. Agora, com 38 anos de idade, eu realizei esse sonho. Então, eu sempre quis fazer devido ao tamanho muito pequeno da minha mama. Então, aproveitando, né, que surgiu uma condição, né, para eu fazer, eu comecei a pesquisar várias clínicas e eu já havia pesquisado sobre a clínica Silicone Center quando eu morava no Rio, né, quando eu morava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E eu sabia que essa clínica era concentrada somente aqui em São Paulo. Quando eu mudei para cá, eu vi, e agora é minha oportunidade, é que essa clínica é aqui. Pesquisei muito sobre essa clínica, entrei num grupo de mulheres que realizaram cirurgia lá, então vi muitos relatos de várias meninas de resultados maravilhosos. Teve sim resultados infelizmente negativos, né? E eu não escolhi esses médicos no qual aconteceu esses resultados negativos. Eu escolhi um médico que eu vi resultados lindíssimos, resultados super positivos e super indicado pela clínica. Confesso que no primeiro momento eu não fui nesse médico que muitas falaram. Por quê? Porque a clínica tem várias unidades aqui em São Paulo. Tem unidade na capital de São Paulo, tem unidade em Campinas, tem unidade em outras regiões aqui de São Paulo, em outras cidades. Então eu escolhi a região de Campinas, que é mais próxima da cidade onde eu moro, e fui fazer a primeira avaliação lá. Fiz a primeira avaliação com o médico. Gostei sim da abordagem dele, das coisas que nós conversamos. Porém, eu me senti um pouco insegura de fazer com ele, no sentido porque o tamanho que ele sugeriu, depois vendo o grupo e tal, eu vi que talvez não ia contemplar o formato do meu corpo, porque eu tenho os ombros muito largos, então tórax largo, e talvez o tamanho que ele indicou não seria o ideal para mim. Iria ficar muito, muito pequeno, talvez não iria preencher o meu tórax, talvez eu não veria uma grande diferença. Essa dúvida surgiu após essa consulta, porque eu fui vendo
A conversa das meninas no grupo, meninas experientes, meninas que já fizeram cirurgias e resolveram fazer novamente porque o tamanho ficou assim, o silicone ficou totalmente perdido no tórax, assim, não dava nem perdido assim não, assim, sumiu, né? Você não conseguia perceber que a pessoa havia colocado no silicone. Nem ela, né? Claro que a gente não coloca pra mostrar para as pessoas, pelo menos eu queria colocar, sempre o desejo foi por mim, pela minha autoestima, então foi por mim, não pra ficar mostrando pra ninguém. Se percebesse, beleza, mas se não percebesse, pra mim, isso nunca me importou. Então eu resolvi procurar esse médico que muitos falavam, indicavam no grupo, e resolvi ir para a capital de São Paulo para uma segunda avaliação. O primeiro havia me indicado 300 ml. 300 ml para mim, que sou enorme, assim nessa parte de cima tem os ombros muito largos, então eu fiquei repensando sobre isso. E procurei esse médico na capital. E eu gostei muito dele, ele é maravilhoso, o médico, o Dr. Alfredo, ele me recebeu muito bem, tirou minhas dúvidas, assim como o outro também, né? Só teve essa questão do tamanho. Poderia ter voltado nele, sim, mas eu resolvi ouvir uma segunda opinião. E o Dr. Alfredo foi maravilhoso também. E resolvi fechar com ele, ele me indicou 375 ml, eu experimentei novamente e a gente tem lá um sutiã cirúrgico que eles pegam lá os tamanhos e a gente faz uma simulação, coloca o silicone por dentro do sutiã cirúrgico e vê, né, e avalia, né, vê assim, olha no espelho, vê se o tamanho, né, vai ficar legal. Claro que é diferente após a colocação, mas você já tem um pouquinho de ideia. E eu experimentei o 375, algo que eu não tinha experimentado com outro médico, ele só me deu o tamanho de 300 ml. Com esse médico eu já tive a oportunidade de experimentar outros tamanhos. Eu experimentei de 350, de 375 e de 400. E eu preferi o de 375. O médico e meu marido acharam que o de 400 ia ficar melhor. Mas como eu não queria um tamanho muito grande, só queria ter seios, eu fiquei receosa de colocar 400 e escolhi o 375, que eu olhei e vi que tinha mais a ver comigo. Eu não queria seios muito grandes, eu queria só ter seios, eu não queria algo que me incomodasse, que pesasse tanto e que também me atrapalhasse ao fazer atividades físicas. Então, eu gostei muito do tamanho de 375 ml e essa foi a minha escolha. Então, a minha cirurgia, deixar bem claro aqui que eu fechei o contrato no primeiro dia de avaliação médica. Eu saí de lá já com o contrato assinado, porque eu já sabia do que eu queria, que aquele era o momento, então eu já fechei tudo no primeiro dia de atendimento com esse primeiro médico. Só que eles deixaram bem claro para mim que eu poderia também consultar um outro médico, não tinha problema de eu consultar um outro médico da Silicone Center e que também não teria problema eu mudar o tamanho da minha prótese. Então, como eu fiz a primeira avaliação em abril de 2024, em outubro de 2024 eu senti a necessidade de passar por uma nova avaliação. E troquei o tamanho, né? Como eu já havia falado anteriormente. E a minha cirurgia, no dia do contrato eu assinei tudo direitinho, eu li. E tinha vários pacotes que eles me ofereceram e eu escolhi um desses pacotes. O meu pacote ficou no valor de R$ 8.999. Eu poderia pagar de boleto, cartão de crédito, à vista. E eu escolhi pagar uma parte no dinheiro, né, no débito, na vista, e outra parte eu parcelei no cartão. Sendo que o meu pacote, ele além de constar, né, a prótese mais a cirurgia, ela também vem com alguns benefícios. E o benefício que eu escolhi foi o sutiã cirúrgico, mais um kit pré e pós-operatório, o qual me ajudou muito, né, cuidar, né, preparar minha mama para a cirurgia, que é importante, hidratar bem os seios para que evite problemas como estrias e demais consequências, né, porque estica, né, dessa região não está acostumada, né, vai sentir o impacto. Então, preparar a mama foi importante e o pós também. Então, veio uns produtos que me auxiliaram também na recuperação, né, após a cirurgia. Veio um sabonete antisséptico que eu utilizei, um sabonete líquido, veio bastante.
Veio também uma loção hidratante e o óleo de girassol e o óleo da BioOil, que também utilizei para hidratar a mama, e o óleo de girassol eu utilizei para cicatrização, auxiliar na cicatrização da cirurgia, né, da cicatriz, né. Então, e além disso veio dois exames, como de Covid e o beta-HCG, né, para ver se não tá grávida. Então, esses dois exames vieram no meu pacote. Os demais exames pré-cirúrgicos tive que ver por fora, através do meu plano de saúde, tá? Quem não tem plano de saúde tem como ver também, levar no laboratório, só levar o pedido e lá você consegue realizar esses exames. Esses exames que eu fiz através do meu plano de saúde, meu plano de saúde não é aquele plano integral, né? Então eu tive que entrar com um determinado valor por fora. Eu paguei uns 200 reais, porque tem desconto, né, esse no plano. Então eu paguei uns 200 reais nos exames, tá? Foi o que ficou pra mim. E é isso, teve mais gastos, né? Eu tive gastos também com outros. Após a cirurgia eu tive que tomar alguns remédios, né? Alguns medicamentos para dor, para evitar alguma infecção. Então tive gasto com esses remédios que ficou por volta desse valor também, de 200 e pouco, 250. Então teve esses gastos, fora que eu tive que ir lá para São Paulo, mas eu fui no mesmo dia, voltei no mesmo dia, foi tranquilo. Assim, a cirurgia, é isso. No dia da minha cirurgia, eu confesso que eu fiquei com muito medo, né? Quem sabe, eu tenho um filho, né? Então eu fiquei com muito medo de acontecer algo e eu não ser mais presente na vida dele. Então surgiu um medo, eu quase desisti da cirurgia, fiquei me perguntando, né, por que eu ia me arriscar dessa forma. Mas como já estava próxima, eu falei, seja o que Deus quiser, se for minha hora. A gente bateu uma insegurança assim. Acordou, eu cheguei, né, eu dormi lá, né, eu tive que alugar um hotel, junto fui com meu marido e meu filho, alugamos o hotel e dormimos na capital de São Paulo. E de manhã, acordei cedinho, fui para a clínica. Eu marquei para pedir para ser uma das primeiras, porque por morar em outra cidade, eu queria voltar para minha cidade no mesmo dia. Então, cheguei lá umas 7 horas da manhã, né, fui muito bem atendida, equipe maravilhosa. Fiz o exame de Covid, no exame beta-HCG, desculpa. O Covid eu acabei fazendo antes, porque eu queria saber se eu tinha Covid ou não, porque o medo é gastar, ir para São Paulo, para a capital, e estar com Covid e ser cancelada a cirurgia. Então eu resolvi fazer por fora, fazer pelo plano o Covid. Então eu fiz, já levei o exame pronto. Acabei não utilizando o benefício. Já o de gravidez, como eu acreditava que eu não estava, né? Porque eu me cuido muito bem. Então eu já fiz lá, deu negativo. E fui para a sala de cirurgia, tinha outras meninas lá, a gente conversou. Então a gente pôde trocar experiências, compartilhar a nossa insegurança, o nosso medo. E eles iam chamando cada hora, né? Chamavam uma para ir. As técnicas de enfermagem muito bacanas, muito seguras no que estavam fazendo, nos tranquilizou. Então isso ajudou muito ao acolhimento que nós tivemos lá na clínica Silicone Center. E quando chegou minha vez, né? A enfermeira veio me chamar. O doutor Alfredo me recebeu também muito bem, ele foi maravilhoso, me deu um abraço, me confortou e falou que para eu confiar no trabalho dele, que ia dar tudo certo. E assim, né, ele me conduziu, né, até a cama, né, a maca, né, onde seria realizada a cirurgia. E assim pediram para eu respirar bem, ficar tranquila, e apaguei. Apaguei, gente, Se demorei a acordar, tá? Eu cheguei a acordar lá, né? Quando eu acordei já tava lá já operada e as técnicas ali, né, junto. Eu queria continuar dormindo, porque eu já sou dorminhoca, eu gosto de dormir, né? Não vou negar. Mas eu acordei e olhei assim, eu falei, meu Deus, não acredito que eu já passei pela cirurgia. E foi assim, né? Aí foi depois, né? Eu levantei, as enfermeiras me ajudaram.
né? Tinha outras meninas também. Lá é assim, outras pessoas operam no mesmo dia. Lá é uma clínica, então hospital dia. Você vai embora no mesmo dia. E outros médicos também operam também no mesmo dia. Assim, comi, eles trouxeram comida para mim, para as demais meninas que estavam lá. E após eles verem que eu estava bem, de fato, né, fizeram lá, viram minha pressão e tudo mais, eles ligaram para meu marido avisando que eu estava de alta. Então, assim, eu fiz a cirurgia às 7 horas da manhã e saí de lá 1h da tarde. 1h da tarde eu saí e meu marido me buscou, ainda estava com um pouquinho de sono, mas também não estava sentindo nenhuma dor. Ainda estava sob efeito, né, da anestesia. E vim para casa. Meu marido veio tranquilamente, devagarinho. Coloquei comprei até uma almofada, né, que ajuda muito me ajudou muito na recuperação. Aconselho que vocês comprem essa almofada ortopédica. Travesseiro, na verdade, almofada não, desculpa, um travesseiro ortopédico. Comprei. O travesseiro que eu comprei foi esse. Me ajudou muito no meu pós. Travesseiro aqui, triângulo, né? Ele me ajudou muito, travesseiro triângulo. Agora tá aqui, eu não tô usando pra nada. Não sei nem o que eu faço com isso. Mas durante o pós-operatório me ajudou muito, porque a gente não pode, a gente tem que dormir inclinado. A gente não pode dormir daquela maneira que a gente tá acostumado, deitar, né? Porque incomoda para levantar, então a gente tem que ter muito cuidado. Então isso aqui ajuda muito, tem que ter, quem não puder comprar vai ajudar muito. Ou colocar vários travesseiros embaixo de você para ficar nessa posição inclinada, né? Que vai favorecer na sua recuperação, no pós-operatório. Então foi isso que eu fiz. No meu pós-operatório, eu confesso que foi tranquilo, não tive nenhuma intercorrência, graças a Deus. A cicatrização também, não tive nenhum problema. Então, senti dor, sim, tive que tomar os remédios, tomei tudo direitinho nos horários recomendados. Fiquei de repouso, meu marido foi maravilhoso, trazia tudo para mim, me ajudava, cuidou do meu filho enquanto eu me recuperava. Então, eu tive esse apoio, né? Eu sei que tem muitas meninas que não têm, mas eu tive, graças a Deus, e consegui me recuperar bem, sem precisar fazer esforço. E isso me ajudou muito, então cicatrização, tudo. Fui na primeira consulta de retorno, né? Depois de quase 15 dias eu voltei lá, já estava quase terminando as minhas férias, eu fui lá, graças a Deus o médico avaliou, viu que estava tudo bem. Então já estava liberada para algumas coisas, né? O médico colocou algumas restrições, né? Como pegar esforço, fazer esforço, né? Então a gente não podia levantar o braço, ficar levantando o braço, não podia. No máximo na altura do ombro, agora levantar o braço assim, não podia, tinha que esperar pelo menos uns 30 dias. Então, pentear cabelo, tive que esperar uns 15 dias para pentear, cuidar do meu cabelo da maneira que eu gosto, para evitar de ficar balançando muito os braços. E dormir também, a pior parte foi para dormir. Eu tive muita dificuldade de dormir nessa posição, sempre tive costume de dormir de bruços, né? Então dormir assim, dessa forma, né? Não poder deitar daquela maneira que a gente gosta para descansar, então me incomodou para dormir. Cheguei a sentir um pouquinho de com o braço meio dormente por causa disso. E eu vi alguns relatos das meninas que tem que movimentar o braço, não tem que ficar com o braço parado, engessado, igual robô. Porque se você faz isso, o músculo do seu braço vai ficar, né, inerte, parado, você vai ter um problema de articulação, tendinite, não sei se é tendinite, né? Alguns problemas de articulações que pode te trazer algum problema, né? Então, depois que eu vi isso, eu comecei a movimentar pelo menos meus braços, não era um empecilho, não era algo não recomendado, era até recomendado movimentar os braços, porque até para um tipo de um exercício para evitar esse tipo de problema, tá? Só não podia levantar, no máximo levantar até aqui. Então foi isso, assim, minha recuperação foi muito tranquila, voltei 15 dias, depois de 15 dias eu voltei a trabalhar tranquilamente, né? Meu trabalho também, assim, eu trabalho computador, sentada, atendimento, então não tenho aquele esforço enorme. Agora quem trabalha pega peso, essas coisas assim, ia ser mais difícil, acho que o médico nem recomendaria voltar com 15 dias, porque não pode pegar peso, tem que ficar um bom tempo
para não ter problema na prótese, tá? Na sua cirurgia. Foi bom eu vir anestesiada, porque eu não senti dor, sabe? Foi super tranquila a viagem, demorei 2h30 para chegar em casa. E cheguei, sabe, e fui descansar. Fiquei lá descansando, dormia muito, ainda estava com muito sono. E eles me orientaram a não tomar banho naquele dia. Tomar banho 24 horas para poder não evitar, né, cair qualquer coisa. Então eles orientaram a não tomar banho. Ainda bem que a gente tinha tomado banho de manhã. E cheguei em casa muito bem, tranquilamente. O primeiro dia foi tranquilo. Uma coisa que também me entregaram no dia da cirurgia, que eu achei muito interessante, foi os cuidados, o manual de cuidados com o meu silicone. Então, muitas das vezes que eu tinha alguma dúvida, eu também li esse manual, vi o período que eu poderia fazer alguma coisa, né? Quando eu 10 primeiros dias, o que eu podia, o que eu não podia fazer. Eu achei muito legal isso, né? O primeiro banho, né? Como que seria, os 10 primeiros dias. As enfermeiras até falaram alguns pontos, né, importantes para a gente observar durante o pós-operatório lá no dia, mas como a gente estava muito assim, né, pelo menos eu, né, ainda estava recuperando ainda da cirurgia, da sedação, né, de tudo isso, então eu não prestei muita atenção em alguns pontos. Então esse manual me ajudou muito em algumas dúvidas, porque eu fui sedada, né, anestesia local e sedação, né, então eu estava ainda sobre o efeito da sedação. Então eu achei muito interessante, né, esse livrinho me ajudou muito. E também veio com o contato do médico também, o WhatsApp dele. Então teve uma vez que eu cheguei a perguntar, eu perguntei alguma coisa para ele, não tô lembrando o que eu perguntei, não lembro agora, mas só que eu perguntei, tirei dúvida com ele durante esse período e ele me respondeu rapidinho, não demorou muito. Então, assim, o médico super atencioso, então ele me respondeu rápido no WhatsApp. Então, isso me trouxe ainda mais confiança, né, com o trabalho dele, com o trabalho da clínica. Então, esse manual também me ajudou muito. Além esse acompanhamento médico pós-operatório, né, até pra gente sentir um pouco mais de segurança. Eu operei com o Dr. Alfredo Carriere, tá? Ele atende lá na capital de São Paulo, na clínica Silicone Center. Médico muito bom. Então, assim, tudo veio nesse manual e foi perfeito, foi assim, me ajudou muito. E hoje, após 7 meses de cirurgia, hoje eu tô bem, assim, tô bem melhor. Muitas coisas eu tô podendo fazer, porque eu não pude fazer atividade física, esqueci até de falar sobre isso. Eu fiquei uns 15 dias sem poder fazer atividade física, então eu voltei, o médico me liberou com mais ou menos 30 dias, mas só exercício, membros inferiores, superiores não poderia fazer, né, para não fazer esse esforço na parte superior. Então depois de 2 meses eu fui liberada para fazer exercício superior, né, braços e costas e tudo mais. Então, assim, hoje eu já posso fazer todos tipo de exercícios. Gostava muito de fazer jump, né? Pular bastante. Então hoje eu posso fazer, voltei a fazer, sentir segurança em fazer. Demorou um pouquinho para fazer essas atividades um pouco mais, que exijam mais da gente, mais esforço, né? Então eu demorei, não tive autorização e eu senti um pouquinho de incômodo, doía um pouquinho. Hoje não dói mais nada, sabe? Sinto nada, não sinto peso, a mama não pesa, o tamanho ficou ideal pra mim, ó, ideal, não ficou aquela mama muito grande, ficou um peito discreto, sabe, ó, e eu gostei muito da cirurgia, 7 meses, e tá aqui lindo, tenho os meus cuidados, eu durmo com um sutiã cirúrgico, estava usando direto, mas agora eu resolvi parar de ficar usando direto, usando um sutiã normal mesmo. E uso sutiã à noite para dormir, tá? Os cuidados que eu tenho para evitar, para manter a cirurgia por mais tempo, né? Assim, bonitinho por mais tempo. E é isso. Eu tô me cuidando, faço atividade física, né? Tô em busca de perder um pouquinho de peso, não muito, mas perder um pouquinho de peso para poder ficar ainda, me sentir ainda melhor comigo mesma.
Mas eu tô muito feliz com o resultado, valeu a pena, até agora nenhum incômodo, nada, não me atrapalha em nada. Parece que o peito nasceu comigo, parece que eu nasci com esse peito, né? Parece que silicone, eu nem sinto como se eu tivesse silicone, pra mim é como se fosse meu peito natural mesmo. Então, pra mim, tá perfeito, fiz exames recentemente, tá tudo bem, então minha saúde tá boa, então eu não me arrependi de ter feito a cirurgia, para mim valeu a pena. Então, se você tem um sonho, seja qual for, então é bom você sempre lutar por eles. E é claro, investigar, pesquisar bem antes, para você não cair em golpes, né? Não cair cair na mão de pessoas com mais intenções que vão te prejudicar a sua saúde. Pesquise bastante. Sentir no coração que não é com aquela pessoa, que aquele médico não é de segurança, que não vai te trazer, não te traz uma segurança, procure outras opiniões para que seu resultado seja positivo, né? Para que você se sinta feliz, se sinta ainda melhor com você mesma, né? Então foi isso que eu fiz. Eu senti segurança no médico, senti segurança na clínica. Confesso, claro, que não é perfeito como, né? Então, assim, não sei se com outras meninas tiveram resultados positivos ou negativos, eu não sei. Só sei que eu tive um resultado muito positivo e para mim valeu a pena. Então, é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir. Se você tem mais dúvidas quanto à cirurgia de silicone, se você já teve essa experiência de também passar por essa cirurgia, me conta como foi a sua experiência, se valeu a pena ou não. É bom trocar, né? Aí a gente vai se fortalecendo enquanto mulher e sentindo se é o momento ou não, né? Se vale a pena investir nesse sonho. E é isso. Beijinho pra vocês. Qualquer dúvida, estou aqui para responder. Beijinhos. Tchau!